Ai, Deus. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Daqui a pouco vou estar aqui falando, né? Da palavra de Deus, pregando aqui. Mas enquanto isso, vamos orar, né? Deus é bom, né, gente? É isso que importa. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, a glória, porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, ai de mim, Deus, ai de nós se não fosse a Tua presença. Nós não estaríamos aqui, Deus. Mas graças eu te dou, Deus, pela Tua misericórdia. Graças eu te dou pela Tua bondade, graças eu te dou pela Tua santidade, pela Tua verdade. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o Teu nome. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração. Porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Deus, que o Senhor venha falar com o Teu povo e não se calar. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, aonde tiver um homem, uma mulher que está afastado da Tua presença, afastada da Tua presença, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a voltar enquanto ainda há tempo, enquanto ainda o Senhor Jesus não voltou. Em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda essa pessoa, tenha misericórdia da vida dela, tenha misericórdia da vida dele. Pai querido, Pai amado, se o Senhor não fizer, Pai, não há outro que faça. Se o Senhor não operar, Deus, não há quem mais opere. Porque a Ti, Deus, todo o poder. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja a honra. Oh Deus, tenha misericórdia desta alma, tenha misericórdia desta vida. Deus, eu quero orar também, Deus, que o Senhor venha salvar vidas, Deus, por meio da Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, a Tua palavra diz, Pai, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de cada vida, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar diante de Ti a vida do Fernando. Eu não o conheço, mas o Senhor sabe quem ele é. Pai querido, Pai amado, faça conforme a Tua vontade sobre a vida dele. Tenha misericórdia, Deus, da sua vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, sustenta-o. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia, Senhor, da sua vida, da sua alma. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar também pela Kathleen. Eu não a conheço, Deus, mas o Senhor a conhece. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Pai, aonde a Kathleen estiver, Deus, que o Senhor possa ir de encontro a ela e trazer, Pai, aquilo que tanto ela precisa, o tanto que ela
necessita, Senhor, neste momento. Pai querido, Pai amado, eu quero desde já, meu Deus, colocar, meu Deus, todos os pedidos de orações, não só aqui, Deus, nas redes sociais, mas até mesmo pedidos de orações de amigos, conhecidos, pessoas que pedem para orar e muitas das vezes a gente até esquece, ou muitas das vezes, meu Pai, a gente ora, mas passa desapercebido o pedido de oração da pessoa. Pai querido, Pai amado, lembra de cada pedido de oração, traga a resposta do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Deus, salva, Senhor, liberta, cura, salva, cura, meu Pai, faz na vida dessa pessoa como Tu fez na minha. No ano de 2020, quando eu fui desenganada pela medicina, que falaram que já não tinha mais jeito, e se por um acaso eu sobrevivesse, eu não ia falar e eu não ia andar. E graças eu te dou, Deus, porque eu estou falando e eu estou andando. E eu quero, meu Deus, orar, Deus, por cura agora. Que o Senhor venha curar este homem, que o Senhor venha curar esta mulher, que o Senhor venha curar esse jovem, esta moça. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar também por esta criança. Oh, meu Deus, Tu és um Deus de cura e o Senhor pode trazer a cura, Senhor. Tu tens o poder nas Tuas mãos. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre, Deus. Ajuda também o Cláudio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Cladimei. Ajuda ele, Deus. Eu não sei qual é o pedido de oração dele, mas o Senhor sabe. Tem misericórdia. Faça conforme a Tua vontade sobre a vida de cada um que está aqui, Deus, inclusive na minha. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Desde já eu quero agradecer a todos que já se encontram na live. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta da palavra de Deus. Vamos estar aqui, né, dando continuidade. Ontem eu fiz uma live falando, né, de Mateus, capítulo 3. E hoje eu vou dar continuidade, né, no mesmo livro de Mateus, capítulo 3. Mas é a continuação, né. Ontem nós falamos sobre a passagem, né, que Jesus pregou, né, muito o sermão profético, né, falando dos princípios das dores. E hoje, né, vamos falar sobre o sermão profético continua, né? Mas hoje vamos falar da grande tribulação, tá bom, gente? Mateus, capítulo 3, versículo 14 em diante. Paz do Senhor, viu, irmã Samara? Glória a Deus pela sua vida. Aleluia, né? Deus é bom. Deus é bom. Então vamos lá? Então vamos ler, ó. Vai dizer assim: ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Estão os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua verte. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, ou melhor dizendo, no frio, né? Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação,
que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. A palavra carne aqui, tipo, nenhum ser humano se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Os escolhidos aqui é os filhos de Deus, né? Que escolheu obedecer e servir ao Senhor. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vos vede, eis que antemão vos tenho dito tudo. Até aqui. Amém, meus irmãos? Manuel, obrigado por seguir. Deus te abençoe, irmão. Ana, por que você fica pregando sobre isso? Ontem falamos, né, do princípio das dores. E hoje vamos falar da grande tribulação. Por que eu prego isso? Porque isso é uma verdade que está para acontecer e é uma verdade que já está acontecendo. Algumas pessoas atribuem o mal a Deus, algumas pessoas, por não conhecer a Deus, por não conhecer a palavra de Deus, atribuem toda a maldade que acontece na terra a Deus. E eu te digo, Deus não tem culpa disso. Deus não tem culpa disso. A Bíblia fala sobre as nossas escolhas, os livres arbítrios. O homem e a mulher têm o poder de escolher, seja bom ou ruim. A Bíblia diz também que existe o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ah, Ana, mas eu não acredito no diabo, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus. Eu acredito que o ser humano existe, pronto, e morreu e acabou. Tudo bem, eu também já tive esse pensamento, não que Deus não existe, mas eu não acreditava também em diabo e não acreditava que a gente morreria e morreu e acabou também na minha mente. Mas conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as coisas do Senhor, a Bíblia, né, a verdade que liberta, eu comecei a entender que é o seguinte: o que eu achava, o que eu pensava, estava totalmente diferente do que a Bíblia diz. A verdade que liberta, né? E hoje vamos dar continuidade falando da verdade que liberta, que é a Bíblia Sagrada. Ora, quando vos virdes, tipo, quando você vê, né, você olhar e ver a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Aqui tem tipo um pontinho, né, para você se atentar. Eu esqueci o nome que fala, gente, mas abre parênteses e fecha parênteses. Então é um sinal para eu e você se atentar naquilo. E aqui tá escrito, quem lê, que entenda. Então quem lê a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, entende o que está acontecendo hoje em dia. Quem lê as escrituras, entende o que está acontecendo, não é pego de surpresa, não é pega de surpresa. Por quê? Porque conhece a verdade. Aí a Bíblia continua, né? Então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Isso aqui é Jesus falando, né? O que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, tipo, que tá ganhando bebê, né, que tá dando à luz. Orai, pois, para que a vossa fuga
Não suceda no inverno, tipo no tempo de frio, né? Que você precisa se agasalhar, que você precisa de coberta, que você precisa de roupas quentes, né? Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Ana, eu não acredito nisso, tá tudo bem. Mas a live é de pregação da palavra de Deus. É o que eu acredito, é o que eu creio, e é por isso que eu falo e prego aqui. Mas você tem toda a liberdade de não acreditar, tá bom? Eu vou repetir de novo. Meu amigo também tá aí, né? Daniel, obrigada, viu? Por ajudar a live. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Porque quem lê a Bíblia sabe que aconteceu uma tribulação no tempo de Noé, né? O mundo acabou, né? A terra foi acabada com a água do dilúvio, né? Brotou águas da terra, debaixo da terra, né? Veio águas do céu e toda aquela humanidade morreu, tudo que estava sobre a terra morreu e só sobrou Noé e sua família, né? Dentro da arca e os animais que Deus mandou colocar lá dentro. Aqueles que acreditou ficou vivos, mas aqueles que não acreditou não ficou vivo. Então, gente, e também tem uma outra passagem de Sodoma e Gomorra, que também foi a família, né, de Ló que foi salva, mas até a sua mulher, por não obedecer a ordem do próprio Deus por meio dos seus anjos, virou uma estátua de sal. Ela falou que não era para olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Então, quem foi salvo? Somente Ló e suas 2 filhas. Porque Deus ouviu a oração de Abraão, que orou pela sua família, para ter misericórdia de Ló, né? Que era seu sobrinho. Então teve essas 2 etapas, né? Essas 2 épocas, digamos assim, de tribulação, né? De pessoas morrendo, de pessoas apavoradas, de pessoas passando por aflição, por desespero, né? Por não ouvir a palavra de Deus, por não obedecer a voz de Deus. E vai chegar um tempo, como diz o livro aqui, né? De Mateus, de Marcos, de Lucas e tantas outras passagens também, e principalmente o livro de Apocalipse, que é o que está para acontecer. Que a terra agora, ela vai acabar, o mundo agora vai acabar com fogo. E só vai ser salvo ou salva quem acreditar em Deus. Quem acreditar principalmente no testemunho de Jesus, que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. E isso é por meio da fé, para que ninguém se glorie, porque isso é dom de Deus, né? Fé é dom de Deus, é Deus que pode te dar fé por meio do Espírito Santo dele. Mas é dom de Deus para que ninguém se glorie, tipo, eu fui, eu faço, eu quis. Não, é Deus que quis, é Deus que escolheu. É por meio dele, a obra é dele, a graça dele, o poder é dele, né? Então, gente, continuando, Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, desde o tempo de Gênesis, de Sodoma e Gomorra também, né? Tempo de Noé, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Se Deus não encurtasse o tempo, vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que a tribulação, né, a grande tribulação aconteceria num período de 3 anos. Aí, por amor aos escolhidos,
Aquelas pessoas que serviu a Deus, obedeceu, fez o que Deus mandou, ele abreviou. Então ele vai pegar esses 3 anos e vamos supor que ele joga para 1 ano. Então aquela grande tribulação que está para acontecer, se Deus não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. E quando você vai estudar, quando fala carne aqui, está falando do ser humano. Porque eu e você é feito de matéria, é feito de carne, né? Também. Então ninguém se salvaria. Nenhum homem, nenhuma mulher conseguiria suportar a grande tribulação que aconteceria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Gente, já acontece isso já. Ontem eu falei sobre isso e hoje vou falar de novo. Tem até aqui um canal aqui que um cara, né, um homem aí já idoso, que se auto-titula o próprio Cristo e tem milhões de seguidores. Para não ficar falando, né, a palavra CEITA para a live não cair, eu vou falar grupo. Existem alguns grupos, né, de pessoas que seguem as pessoas como endeusando elas, como se elas fossem o próprio Deus, né? Como se elas fossem o próprio Cristo na terra, o Todo-Poderoso. Então você vai ver também algumas seitas, né, que já abertamente seguem até mesmo o inimigo, o diabo. Então já acontece muito isso na face da terra. E tem gente, tem crente dormindo. Tem servo de Deus, tem serva de Deus dormindo, achando que a vida é só comer, beber, dormir, trabalhar e viver sua vidinha. Digamos assim, viver no mundo, né? No seu mundinho. Não, gente, as coisas estão acontecendo, o tempo está se abreviando, Jesus está voltando, os princípios das dores já estão nas portas, a grande tribulação está por vir. Será que você está preparado para enfrentar uma grande tribulação? Para enfrentar uma perseguição? Para enfrentar muitas das vezes, como eles dizem, né? Há uns tempos atrás, eu sei que eles camuflou isso, mas vamos trazer de novo esse assunto para cá, que falou que até mesmo as Bíblias seriam queimadas, que não existiria mais as Bíblias de papéis, para que eu e você pudesse ler, para que eu e você pudesse estudar, para que eu e você pudesse até mesmo estar aqui ensinando. A Bíblia diz assim, o próprio Deus falou com Davi assim, guarda as minhas palavras na tábua do seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta pela parte de Deus aqui agora. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Você tem em mente, você tem dentro do seu coração, que se alma e coração na Bíblia é a mesma coisa, você tem guardado dentro da sua alma, guardado dentro do seu coração a palavra de Deus, versículos que você tem na ponta da língua, digamos assim? Você fala versículos bíblicos sem pegar o livro, Bíblia Sagrada, sem pegar a Bíblia de papel na mão? Você consegue mencionar versículos apenas por causa que você tem aqui gravado na mente e gravado no coração? Deus falou com Davi, grava as minhas palavras na tábua do teu coração. E quando ele está falando isso, tábua, você já teve a experiência de escrever algo em tábua? Seja lá no banco da sua casa, seja lá na mesa da sua casa, seja lá na árvore, seja lá onde for. O que você escrever lá, o que você desenhar não sai mais. Você pode até fazer outra frase, você pode até fazer outro desenho, mas o que você fez não sai mais.
Por quê? Porque a tábua fica gravada. Então, quando o próprio Deus fala com Davi assim, grava as minhas palavras na tábua do seu coração, sabe o que Deus está querendo dizer para ele? É para você lembrar, é para você gravar, é para você não tirar dentro de você mais. Eu sei que nós, brasileiros, eu posso falar porque eu sou brasileira, a gente tem uma preguiça muito grande de guardar versículos bíblicos, a gente usa até aquele termo, Nossa, eu sou muito esquecido, as mulheres principalmente, eu sou muito esquecida, E muitas das vezes na ponta da língua temos a conversa fiada, o nome do vizinho, o nome do amigo que já não é mais amigo, do colega que já não é mais colega, Mas a gente não tem gravado na nossa mente versículos da palavra de Deus. Nós não temos gravado no nosso coração, na nossa alma, a Bíblia, a palavra de Deus. Alguns, usam o termo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas quando falta as coisas, esquece do Senhor. Nega ao Senhor, fala que Deus é mau, que Deus é culpado daquela prova que ele está passando. Algumas pessoas têm até aquele versículo, na ponta da língua, o Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Quando começa a acontecer algo na sua família, no seu lar, esquece disso. E atribui todo o mal que está passando, culpando a Deus. Por que nós fazemos isso? Alguns até têm aquele versículo, ele é muito colocado aqui nas redes sociais. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já leu o texto todo daquele contexto, daquele versículo? Quando as cartas de Filipenses, que tudo indica que é Paulo que escreveu, quando ele está falando que tudo posso naquele que me fortalece, volta um pouquinho para trás, vai ler lá o que ele está falando. Eu sei ser fiel na escassez, eu sei ser fiel a Deus na bonança, eu sei ser fiel a Deus na prisão, eu sei ser fiel a Deus quando está querendo me matar, está querendo me bater, está querendo que eu morra, está falando coisas absurdas do meu nome. E nós não é assim. Mas por que nós usamos esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, com um pensamento totalmente diferente do que a Bíblia está falando? Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, não está falando de comida, não está falando de bebida, não está falando de coisas, de carro, de casa. Está falando de sentimentos do coração, está falando de sofrimento também. Não é só de coisas boas. Ele está falando principalmente eu sei ser fiel quando eu estou preso. As cartas de Paulo foi, a maioria delas escrito dentro da prisão. Como é que aquele homem conseguiu ser fiel a Deus dentro de uma prisão, gente? Meu Deus. Não é fácil hoje em dia, não. As pessoas estão brincando com a palavra de Deus. A palavra de Deus é coisa séria. Eu vejo alguns posts aí de algumas mulheres. Tudo posso naquele que me fortalece, com um bicão lá, com a calça rochada, às vezes até mesmo com uma legging, mostrando tudo que não deve mostrar. Você acha que Deus está te fortalecendo nisso, filha? Você acha que Deus vai te fortalecer neste pecado da lascívia? Você acha que Deus vai te fortalecer, homem? Que muitos homens também postam lá, tudo posso naquele que me fortalece, com o carrão do ano, digamos assim, né? Mas que não vai num culto de domingo. Às vezes vai
em um culto de domingo por mês e olha lá. Você acha que Deus vai te fortalecer nisso? Se você não está cumprindo a parte que a Bíblia fala, congregai-vos e cultuai-vos, adorai o meu nome e cultuai a mim. Você acha que Deus vai te fortalecer nisso? Jamais, jamais. Algumas pessoas estão tão atento ao versículo, tudo posso naquele que me fortalece, mas vai lá e zomba do nome de Deus. Isso é zombaria diante do Senhor. A Bíblia fala assim, que Deus tinha Davi como o segundo coração dele. Deus amava Davi, mas quando Davi peca, quando Davi erra, quando Davi faz aquelas coisas lá que eu não vou entrar em detalhe para a live não ficar muito grande, Deus o corrige. Deus manda profeta chamado Natan para ir lá falar com ele. E quando ele entende que Deus está falando com ele, ele rasga suas vestes, ele rasga sua alma diante de Deus e começa um lamento. Você pode ver como que é profundo o livro de Salmos. Por quê? Porque Davi faz canções em forma de orações. Ou melhor dizendo, orações em forma de canções. Canções em forma de orações, sei lá. Vocês entenderam? Por quê? Porque queria um profundo arrependimento do que tinha feito. Mas hoje o povo quer brincar com as coisas de Deus. O povo hoje quer ficar fazendo Deus de bobo. E Deus não é bobo, jamais é bobo. Sabe por causa de que Deus não é bobo? Porque a Bíblia diz que ele não é bobo. A Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece o profundo oculto do coração do homem. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, ele sabe de tudo que você faz e fala. Ele sabe, ele esquadrinha os corações. Ah, Ana, mas Deus é meu parceiro, sabe? Deus é meu parça, tudo que eu preciso eu peço Ele me dá, e glória a Deus e aleluia, mas eu não quero fazer muito para Ele não, sabe por causa de quê? Porque eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ganhar o dinheiro. Eu quero ver essa desculpa diante daquele grande dia. Eu quero ver essa desculpa você falar para ele, e não para mim, e não para as pessoas ao seu redor. Eu quero ver falar para ele, se justificar para ele naquele grande dia que você vai ter que ver ele face a face. Eu vejo algumas pessoas por aí dando desculpas, que não tem tempo para orar, que não tem tempo de ler a Bíblia, que não tem tempo de estudar a Bíblia. Eu vejo pessoas falando muitas das vezes, eu não entendo muito de Bíblia não, sabe, igual você assim que gosta de ler Bíblia, sabe por causa de quê? Porque eu não tenho tempo, sabe? Mas tem tempo para outras coisas, né? Para trabalhar, tem tempo para tomar um banho, tem tempo de escovar dente, tem tempo de lavar cabelo, tem tempo de levar os meninos na escola, tem tempo de comer, beber, né? Porque todo mundo precisa se alimentar. Tem tempo de conversar, mas não tem tempo para Deus. Eu não entendo essas pessoas, não entendo de verdade. E Deus também não vai entender isso, porque Deus não é bobo. Ninguém passa Deus para trás. Como diz o outro, você pode enganar quase todo mundo, menos Deus. Porque não tem como. Ninguém passa ele para trás. Continuando aqui, Porque se levantarão falsos cristos
e falsos profetas, e farão sinais e prodígios. A palavra prodígios é milagres, é maravilhas. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios. Aí eu quero te chamar a atenção agora, em nome de Jesus aqui. Nada contra quem é usado por Deus, ok? Que a obra de Deus cresça, que Deus faça o nome dele resplandecer, em nome de Jesus. Mas a Bíblia está falando que os falsos profetas também farão sinais e prodígios, que significa milagres, maravilhas. Pessoas que estão com espírito de engano, espírito de falsidade, vão fazer também milagres, vão fazer também curas, prodígios. Eu vejo algumas pessoas por aí que não lê Bíblia, não ora, não jejua, não busca o Senhor, não se arrepende de seus pecados, não vive com a cara no pó, digamos assim, né? Como diz a Bíblia, que a gente precisa entrar na presença do Senhor com orações e súplicas, se humilhando, buscando a presença dele, pedindo ele perdão pelos nossos pecados, pedindo ele graça e misericórdia e ajuda para prosseguir, crendo e confiando nele. Aí eu vejo algumas pessoas que não faz nada disso, mas que vai lá buscar a cura, mas que vai lá querer um milagre. Olha, quando Jesus estava na terra, Jesus fazia milagres. E Jesus não curava só crente, digamos assim, aquele que cria nele, que ele era o Cristo, que ele era o Senhor. Ele fez muitos milagres com pessoas que nem voltaram para agradecer ele, que nem voltaram para falar obrigado. Lembra do cego lá que voltou só um e lá tinha muitos. A Bíblia diz que lá tinha muitos e muitos foram curados, mas um só voltou e adorou e glorificou o nome do Senhor. E por que hoje em dia o povo está espantado? Ah, fulano vai na igreja só caçando milagre. Ah, fulano vai na igreja só querendo cura. Isso acontecia até nos tempos quando Jesus estava na terra. Não é de hoje. Não é de hoje que acontece isso. Desde o tempo que Jesus estava aqui na terra, desde o tempo que Jesus estava aqui na terra, já havia milagres, já havia cura, já havia manifestação do poder de Deus com pessoas que nem criam nele direito. Continuando. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Aqui também eu quero a sua atenção. É a Bíblia que diz que vai vir um povo, um grupo aí de falsos profetas, de falsos cristos, dizendo que é o próprio Cristo na terra, que Jesus já voltou, e vai enganar muitos, como tem enganado. Quantos grupos, gente, por aí, gente, que as pessoas seguem, às vezes até tá adorando o diabo e tá achando que é Deus. Tá adorando outras certas de coisa e tá achando que é Deus. Já acontece isso já. Só que nós cristãos parece que tá dormindo. Nós conhecedores da palavra de Deus está dormindo. Parece que o tempo tá passando e a gente está atribuindo o mal somente a Deus.
Para, você homem de Deus que está aqui, você mulher de Deus que está aqui, eu quero te dizer, não atribua mal para Deus. Deus não é mal. Quem é mal, quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo e não Deus. O próprio Jesus disse assim, ó, eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas não matar ninguém, não roubar ninguém, não destruir ninguém. Quem veio fazer isso é o diabo. É o diabo que mata, é o diabo que rouba e é o diabo que destrói. E também tem as suas escolhas. Suas escolhas faz o diabo fazer a festa na sua vida. Porque o diabo precisa de legalidade. No mundo espiritual, eles só agem através de legalidade. E alguns espíritos malignos trabalham em vida de pessoas porque tem legalidade. Arrebenta com a vida da pessoa. A pessoa às vezes era um homem, uma mulher abençoada. Aí hoje está no mundo da miséria. Por quê? Porque deu legalidade para o diabo entrar e fazer aquilo lá, roubar, destruir a vida dele ou a vida dela. Continuando pra gente finalizar, mas vós vede. Quando a palavra fala vede, é ver. Você olhar com seus olhos e ver. Mas vós vede, eis que antemão, a palavra antemão é falar antes, avisar antes de acontecer. Vos tenho dito tudo isso. Então quem lê Bíblia, quem lê a palavra de Deus, conhece, não é enganado, não é pego de surpresa. Porque já foi avisado antes de acontecer. Porque está conhecendo que a verdade que liberta. Eu vejo algumas pessoas crentes, conhecedores da palavra de Deus, homens e mulheres, que vivem uma vida de tormento, de perturbação, de preocupação. Nossa, olha o que está acontecendo, meu Deus, e tal, aquela coisa toda. E a Bíblia já falou tudo isso, gente. A Bíblia já nos alerta. A Bíblia fala tudo. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar, né? Hoje eu vou fazer uma live mais um pouquinho extensa, mas vai dar certo, O sermão profético continua. A vinda do Filho do Homem. E aqui está falando de Jesus. Jesus está voltando. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Aí, algumas pessoas falam assim, não, mas o crente é doido. O crente só fala coisa que não tem nada a ver. Por que eles acham que o crente, fala coisa que não tem nada a ver? Porque não lê Bíblia. Porque não conhece a verdade que liberta. Porque nunca teve um encontro com Deus. Porque não tem fé o suficiente para acreditar no que Deus diz. Porque nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Eu não fico dando ouvido, gente, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Eu não fico dando ouvido pessoas que não lêem Bíblia. Eu não fico dando ouvidos para pessoas que não estão nem aí com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E o versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Você tem tido fé em Deus? Você tem tido fé no que a Bíblia diz? Você tem tido fé no que está escrito nas Sagradas Escrituras? Ou você está aí chuntando
o que o fulano fala, o que a notícia do jornal fala, o que estão dizendo na rádio, o que estão dizendo por aí. Sim, Cauã, né? Cauã, Januário, no finalzinho da live, viu? Deus te abençoe. Gente, não temos que dar atenção para notícias de homens, nós temos que prestar atenção nas notícias do que Deus diz na sua palavra. Continuando. E então verão, vai ver o Filho do Homem nas nuvens. Aqui está falando de Jesus, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, toda pessoa que crê em Deus, na palavra, e que serve ao Senhor, obedece ao Senhor, que fez de tudo para se arrepender dos seus pecados e viver uma vida íntegra aqui na terra, servindo a Ele, desde os 4 ventos das extremidades da terra, até a proximidade, a extremidade, né, do céu. Eu creio na Bíblia, ok? E Ele enviará os seus anjos e ajuntará, vai pegar todo mundo, vai reunir todo mundo, os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Você já teve essa experiência? O sol está rachando de quente, um monte de árvore seca, um monte de flores murchas, mas a figueira está lá frondosa, cheia de brotos verdinhos, aquela coisa mais linda de se ver. Isso é sinal da volta de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Aí, muitos não acreditam em nada, mas os sinais só estão acontecendo. É figueiras frondosas, brotos verdes, coisa mais linda aí no sol quente, 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 quente. Só atenta para o que não presta, mas para as coisas de Deus, para a palavra de Deus não se atenta, não presta atenção. Continuando. Assim também quando vos virdes ver, sucederam essas coisas, sabei que já está perto as portas. Jesus está voltando. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz. Obrigada, viu, irmão? Deus te abençoe. Depois eu vou ver seu canal lá, se tiver tudo bem, eu também te sigo lá. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, gente, existe o tempo das coisas acontecer para Jesus vir. Jesus não vai vir assim também, mas ele está voltando. Só que está dando tempo das pessoas ouvir a sua palavra. Ele está dando tempo para as pessoas prestar atenções nos sinais, nas verdades que a Bíblia diz, e voltar a prestar atenção que precisa de crer nisso, de crer na palavra de Deus, de crer na verdade. Continuando. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Gente, você tá vendo esse céu lindo aí? Azul, tem dia que tá cinza, tem dia que tá cheio de nuvens brancas. Você tá vendo essa terra aonde é o firmamento dos seus pés, que você todo dia se levanta e tem um firmamento para pisar nela?
Isso tudo vai passar. Vai acabar tudo. Assim, ó. A Bíblia fala que é num abrir e fechar de olhos. Melhor dizendo, você piscou, acabou. Jesus voltou. Então, ele está dando tempo para que as pessoas ouçam a palavra. Ontem eu preguei isso aqui. Jesus não vai voltar antes que a palavra seja pregada nos quatro cantos dessa terra. Ninguém vai chegar lá sem saber que Jesus existe. Ninguém vai chegar lá no céu sem saber da palavra. Por isso que existe o tempo de pregar também a salvação, falar que ele está voltando, falar que vai acontecer. Mas muitos não acreditam porque falar desde o tempo da minha avó, eu escuto isso. Desde o tempo do meu pai, eu escuto. Desde o tempo do meu bisavô, tetaravô, eu escuto isso, Ana. Pelo amor de Deus, é para escutar mesmo. E eu te digo mais, eu vou mais a fundo ainda para que você coloque a sua mente para funcionar e pensar. Desde o tempo de Noé, desde o tempo de Sodoma e Gomorra, desde o tempo de Jesus sobre a face da terra. E depois que a Bíblia diz que ele teve que morrer, passar por morte de cruz, para salvar a mim, para salvar a você e perdoar os seus pecados e os meus pecados. Mas para isso que a gente viemos ao arrependimento sincero e crer, será salvo. E a Bíblia diz também que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ah, Ana, mas eu não acredito muito nisso não. Adianta, não acreditando ou acreditando, é o que vai acontecer. Ó, vou repetir de novo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua, a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, senão o Pai. Ana, que mistério é esse que nem Jesus sabe o dia de vir? Somente Deus, o Pai, né? Eu não sei que mistério é esse, eu só sei que creio que quando chegar o dia, o próprio Deus, o Pai, vai falar com Jesus, o Filho: olha, vai, filho, buscar o meu povo. Vai, filho, buscar a minha igreja. E é nisso que eu creio, e glória a Deus por isso. Mas aí existe muita especulação, o povo fica falando. Eu lembro de um tempo, né, que o povo falou assim, que Jesus ia voltar em 2020. Nada aconteceu. Aí agora tá jogando que vai ser em 2030. A Bíblia tá clara aqui que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Para de especulação. Pra que ficar nessa especulação? Não é pra especular, é pra acreditar que vai vir, independente do dia. Esteja vigilante. Vigie, homem, vigie, mulher. É isso que a Bíblia tá dizendo aqui. Ó, continuando, ó. Amém, irmão. Deus te abençoe, viu? Não é só você que já falou isso, não. Muita gente já falou, mas estamos aí, né? Na graça e na dependência de Deus. Ó, já preguei em muitas igrejas, mas agora não tô muito assim mais não, mas já preguei em várias e várias igrejas. Várias e várias igrejas. Ó, mas eu creio nisso aí, tá bom? Ó, vamos lá. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É Ana que tá falando? Ou é a Bíblia? Ou é o próprio Deus?
Olhai, a palavra olhar é observar. Eu e você tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Amém, Bruno? Daqui a pouquinho, viu? Finalzinho da live, filho. Pode ficar tranquilo. Ó, olhai, tipo, observai, presta atenção no que está acontecendo, presta atenção no que a Bíblia diz, no que Deus diz, vigiai e orai. Então, primeiro, observar, prestar atenção, tomar cuidado, vigiai, que é tomar cuidado, olhar sua maneira de viver, olhar sua maneira de falar, de agir, de se portar, de pensar, de sentir, e aí orar. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Imagina, só imagina. Se a Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, melhor dizendo, piscar de olhos. Você já viu o tanto que a gente pisca? Só nessa live aqui, você deve ter visto eu piscar aí 1000 vezes ou mais. Por quê? Porque é rápido, muito rápido. Toda hora a gente pisca. Vai ser desse jeito, a Bíblia fala, vai ser rápido. Você fechou o olho e Jesus voltou. Você abriu o olho e Jesus voltou. Imagina só. Imagina só. Continuando, ó. Deus, tenha misericórdia da vida do Bruno. Eu não sei o que tá passando, Deus, mas o Senhor sabe. E se for, Pai, na área de livramento, dá livramento agora, em nome de Jesus. Pai, eu não sei qual é a área que ele tá precisando, mas o Senhor sabe. Intervenha, Jesus, faça um milagre. O teu objetivo maior, Deus, é a alma, e ele é uma alma do Senhor. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia da vida do Bruno, Senhor. Essa é a minha oração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Voltando aqui para a palavra, ó. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. E aqui finaliza o capítulo 13 do livro de Mateus. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. E você vai ver essa palavra vigiai muitas vezes se repetindo nesse texto aqui, nesse capítulo aqui. Por que será? Porque precisamos, o tempo não tá brincadeira. Estamos num tempo onde a internet tem influenciado muita gente. Pessoas influenciando as outras. E às vezes as influências não é para o bem, é para o mal. Às vezes as influências não é para algo para edificar vidas, mas para matar as vidas, para zombar de Deus, para ir contra a verdade de Deus. Tem sido essas influências hoje em dia. Mas a Bíblia fala vigiai, toma cuidado, presta atenção. A minha pergunta para ti hoje, homem e mulher que está aqui. Você tem vigiado? Você tem prestado atenção
no que tem acontecido na sua vida? Você tem prestado? Às vezes, gente, eu paro, eu penso, vou resumir um pensamento aqui rapidinho para vocês, que muitas das vezes eu paro e penso e falo assim, gente, mas tem hora que a gente tá tão relaxado em questão de oração, a gente não ora. Eu não tô falando dessa oração, gente, que você ora lá no culto, não. Lá na igreja, não. Eu tô falando de orações. Oração de manhã. Oração quando você vai dormir, antes de você dormir. Orações na madrugada. Orações com propósitos. Igual o irmão aí pedindo oração pelo seu casamento. Oração assim de propósito para Deus restaurar o seu casamento. Orações com força de vontade. Não querendo soluções rápidas, mas crendo no processo que Deus está contigo. Crendo e confiando no Senhor da sua vida. Eu fico pensando nessas coisas quando eu tô sozinha, quando eu deito na cama e às vezes o sono vai embora. Eu fico pensando nessas coisas. Eu falo assim, gente, nós estamos num tempo que a gente não consegue mais fazer um jejum prolongado. O jejum que muitas das vezes a gente faz é aquele jejum de 1 hora. Tira só 1 hora do dia. E olha lá. Tem gente que não faz nem nada. Se faz aquele jejum muitas das vezes de 6 da manhã a meio-dia, morrendo, doido que chega meio-dia para bater o pratão para comer. Eu preciso falar isso aqui abertamente, gente. Em nome de Jesus, eu tô rindo aqui, mas a coisa é séria. Em nome do Senhor Jesus. Filho, cadê sua fé? Filha, cadê sua fé? Cadê o Senhor da sua vida? Cadê Ele? Aonde Ele está? Que você tanto fala, mas você não o busca. Você já experimentou fazer um jejum de 3 dias? Eu não aguento nem um dia, Ana. Eu não consigo nem de 6 a meio-dia. Eu não consigo fazer jejum nem de 1 hora. Imagina de 3 dias só na água. Não consigo. Mas quer a vitória de Deus, quer a cura, quer ser usado, quer ser usada, quer ser abençoada. Na onde que vai ser? Me desculpa, mas eu preciso ser verdadeira contigo. Não vai ser abençoado assim. Não vai ser abençoado assim. Deus é bom, bom demais. Porque Ele está te dando vida. Ele está te dando esperança. A Bíblia diz, se há fôlego de vida, ainda há esperança. Há esperança para mim, há esperança para você que está ouvindo isso aqui hoje. De consertar o altar. De buscar a presença de Deus. Obrigada, viu, irmão, por curtir a live. Deus te abençoe. Ainda há solução para mim. Ainda há solução para você, porque estamos vivos, estamos respirando e glória a Deus por isso. Mas vamos esforçar para mudar isso. Quer ter experiência com Deus? Quer experiência com Deus de verdade? Experimenta orar de madrugada. Experimenta fazer uns jejuns. Começa com 1 hora do dia. Começa de 6 a meio-dia. Começa de 6 da manhã até meia-noite. Começa aos poucos. Depois 1 dia. Depois 2 dias. Depois 3 dias só na água. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar por você. Mas para isso, mostre também com sinceridade que você quer buscá-lo. Mostre com sinceridade que você quer ter Ele na sua vida, que você quer realmente a presença dEle na sua vida. Aí você vai ver a mão de Deus.
Aí você vai ver como que Deus vai te usar. Aí você vai ver como que Deus vai te mostrar as coisas. Aí você vai ver certas amizades. Aí você vai ver certas coisas acontecendo que você fala, uai, misericórdia, isso? É desse jeito. É de uma vez. É do nada, como diz o outro. Mas não é do nada, é porque Deus vai agindo da forma que Ele quer. Experimenta fazer esses propósitos com Deus para você ver o tanto de amizade que vai embora. Por quê? Porque não suporta a presença de Deus. Só suporta quem também busca a presença de Deus. Só fica na sua vida quem verdadeiramente também quer Deus na vida. A Bíblia diz que os filhos das trevas, que é melhor dizendo, os filhos do diabo, não mistura com os filhos da luz, que é os filhos de Deus. Quando os filhos da luz, os filhos de Deus chegam, as trevas, os filhos das trevas têm que bater em retirada. Não tem como misturar. O santo não mistura com o profano. Por isso que eu falo, crente de verdade que serve a Deus, tem amizade com gente do mundo e vive muito bem no meio deles, tem algo errado. Porque o Espírito Santo que habita em ti tem ciúmes de você. A Bíblia diz que tem ciúmes. E ele jamais vai querer que você ouça coisas que aquelas pessoas estão dizendo, profanando as coisas de Deus. Porque o povo do mundo, gente, não importa de conversar coisa boba, coisa que não presta. Para eles tanto faz, tanto fez conversar coisas bobeira, bobajada, palavras torpe, xingamentos, palavrões, para eles são normais. Mas quem verdadeiramente teve um encontro com Deus, pessoas verdadeiramente que teve encontro com a presença de Deus, para isso, eles só de escutar isso já fere a santidade. Só de você estar dando ouvido, o Espírito Santo tem ciúme. Só de você estar dando ouvido, o Espírito Santo está querendo ir embora. Porque santo e profano não se mistura. Eu estou falando muito sério, gente. Eu estou falando muito sério. Experimenta começar a fazer propósito com Deus. Só para você ver. Não é você que vai afastar, é as pessoas que vão afastar de você. Por quê? Porque não suportam o que você está carregando, que é a presença de Deus. Só vão suportar, só vão ficar na sua vida amizades verdadeiras que também amam a presença de Deus, que também quer Deus que você serve, que também quer o mesmo Deus que você está buscando. A mesma presença de Deus que você está buscando. Mas, se não for, não vai misturar. Então, por isso que eu acho muito errado isso. Pessoas do mundo com pessoas diz que é crente. Eu não sei. Aí começa a querer dar sermões na gente, levar a gente na Bíblia. Eu nunca vi isso. Levar a Bíblia para respaldar erro, para respaldar pecado, para respaldar coisa que não é bíblico. Aí fala assim, Jesus andava com os pecadores. Mas você... Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Da onde que tem isso na Bíblia, que Jesus andava com os pecadores? Não tem isso na Bíblia. Jesus, quando ia visitar um pecador, uma pecadora, lá tinha salvação, lá tinha transformação, e não conversa fiada, e não disse-me-disse, e não amizadezinha, não tinha isso, não tinha isso. Quando ele vai na casa de Zaqueu, a salvação chegou neste lugar, a salvação chegou nesta casa. Quando ele foi falar com Mateus, que também era um homem também publicano, que ficava cobrando imposto, teve salvação na vida, até discípulo de Jesus virou. Andou com Jesus, serviu Jesus, seguiu Jesus até o fim.
Então, quando a gente faz amizade com pessoas do mundo, se não for para mudar a vida dele, a vida dela, sai fora. Se for para ele ou para ela te influenciar, não faça isso, porque a Bíblia diz que as más conversações, quando você vai no profundo, amizades, corrompe os bons costumes. Quando você dá muito ouvido para alguém que está cheio de coisa que não presta, que precisa de libertação, que precisa de Deus na sua vida, quando você abre muito os seus ouvidos, ele vai te contaminar, ele vai te corromper. As más conversações corrompem os bons costumes. Então eu quero te chamar a atenção hoje, homem de Deus e mulher de Deus. Se você tem amizade que você sabe que não presta, mas você faz de tudo para ficar lá, mas você nunca abre a sua boca para falar do Jesus que você serve, você nunca abre a sua boca para falar do Deus da Bíblia, o Deus que você crê, sai fora. Porque eu duvido muito, se você começar a abrir a boca para essas amizades e começar a virar o amigo chato, como diz o povo por aí, e começar a falar a Bíblia para ele e falar a Bíblia para ela, se ele não vai fugir de você, se muitas das vezes ele vai passar na rua aí, não vai nem te cumprimentar, vai ver você na calçada e vai mudar para outra, você vai ver se você não vai ter essa experiência. Agora, se for de Deus, que você esteja na vida dele, na vida dela, para que ela mude, para que ele mude, para que ele seja salvo, para que ela seja salve, aí sim, aí eu vou bater palma para você, e Deus e Jesus e seus anjos também lá do céu, porque a Bíblia diz que é festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um pecador, um homem, uma mulher do mundo aí que não conhece as escrituras, não conhece a verdade, entende a palavra de Deus, entende quem é Jesus, entende o testemunho, creia, precisa de se arrepender dos seus pecados, entende que é um pecador, uma pecadora que precisa de arrepender dos seus pecados, a Bíblia é clara que é festa no céu. É festa no céu. Os anjos, Jesus e o próprio Deus fica lá, ó, feliz da vida quando uma alma é alcançada. Você já experimentou falar para esse amigo seu de Jesus? Ah, Ana, eu já até tentei, mas ele não gosta. Ele fala, não vamos misturar as coisas. Tem que misturar. Tem que misturar, porque quando é eles, como é que eles conseguem ficar falando conversa fiada? Como é que eles conseguem falar palavrões, xingamentos perto de você e não te pede desculpa? Não te pede para não misturar as coisas, hã? Perto de Deus, graça e sabedoria para conversar com esse amigo, para conversar com essa amiga. Mas para de dar atenção, porque senão ele vai te corromper. Porque o santo não mistura com o profano não mistura com o santo. Você pode até ir na casa do pecador, mas que seja para levar a salvação, que seja para levar Jesus para ele e para ela, que seja para ir lá orar por ele e por ela, que seja para ir lá falar a palavra de Deus para ele e para ela. Mas se for para lá só para comer o churrasco, só para comer a comidinha boa lá do almoço ou da janta, seja lá o que for, para conversar coisa aleatória, mas esquecer do teu Deus, esquecer de Jesus, esquecer da sua fé, tá errado. Porque Jesus nunca fez isso. Aonde ele ia, ele mencionava o Pai. Aonde ele ia, ele falava do Pai. Porque era a coisa mais maravilhosa que ele tinha. Ele fazia menção disso a todo tempo. Eu e o Pai somos um. O Pai e eu somos um só. Ele amava falar do Pai, ele amava falar de Deus. Por que você não ama falar de Deus? Tá errado.
Tem amor para falar de Deus, tem amor para falar do teu Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que está voltando. E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos orar para finalizar essa live. Eu sei que tinha muita gente aí, né? Mas é porque alguém pagou aí, né? Ia lá e subiu. E quem for, Deus abençoe. Então as pessoas que estavam lá pediu oração, né? E eu acho que não é as pessoas que estão agora aqui, mas eu vou orar e Deus faz o que Ele quiser na vida da pessoa, tá bom, gente? Paz do Senhor, viu, minha irmã Adalzisa? Deus te abençoe. Senhor, Deus e Todo-Poderoso, eu quero orar, Pai, por cada pedido de oração. Talvez o homem que pediu, a mulher que pediu essa oração não esteja mais aqui, porque aconteceu algo aí. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, aonde tiver esse pedido de oração deste homem, dessa mulher, faça conforme a tua vontade sobre a vida dele. Faça conforme a tua vontade sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar também agora pelo irmão, Deus, que está pedindo oração para ele e para o seu pai. Deus, ajuda o Isaías. Ajuda, Senhor, o teu filho. Ajuda também, Deus, o teu pai. Deus, eu não os conheço, mas o Senhor conhece. E a minha oração, Pai, que aonde ele estiver precisando, qualquer área das suas vidas que eles precisar, Pai, da sua mão, vá, Jesus, e faça. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, Pai amado, desde já eu quero te agradecer por cada vida, por cada alma que seguiu, que curtiu, que compartilhou, que ajudou de alguma forma a palavra de Deus ir mais para pessoas. Pai, muito obrigada por cada amizade, por cada amigo, por cada amiga, por cada pessoa, Jesus, que tem ajudado essa plataforma. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por tudo, pela minha vida. Muito obrigada, Jesus, por estar respirando, por estar de pé, por estar com saúde. Obrigada, Jesus, por todas as almas, Senhor, que o Senhor já salvou, que o Senhor já curou, já libertou, fez algo na vida dele, na vida dela, através da minha vida. E eu quero, Pai, te dar a honra e te dar a glória hoje aqui, e não só hoje aqui, Pai, mas para todo sempre, ou até a minha partida, ou até a volta do Senhor Jesus. E a ti, Deus, seja a honra, e a ti seja a glória, e a ti seja o louvor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Muito obrigada, fica com Deus, e até uma próxima live, em nome de Jesus. Eu avisarei se eu for entrar amanhã, mas se não, até segunda, tá bom, gente? Tchau, fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus.